muito bem-vindas, vindos. Então, hoje o tema é educação parental. É sobre essa atuação, quem é esse profissional, educador ou educadora parental, e afinal, o que ele faz? É a pergunta mais básica, né, assim, dentro dessa área. Eu quero começar usando a palavra educar. Para quem não sabe, essa palavra vem de educare, que quer dizer extrair, por isso estou fazendo esse gesto. Porque muita gente acha que é exatamente o contrário, que educar é enfiar pela cabeça, né? É transmitir conhecimento, as pessoas falam, é enfiar a goela abaixo. E não é nada disso, a gente não enfia nada em ninguém, os nossos participantes, as pessoas que fazem cursos que são educadas, né, por algum educador ou educadora, eles não são uma tábula rasa, um copo vazio, não, já tem algum conhecimento, e o que nós fazemos é justamente extrair, tirar esse conhecimento, essa sabedoria que todo mundo já tem. Lógico que a gente vai trazer também novos conhecimentos. Por isso, eu só queria chamar a atenção da palavra do educador. Por que nós escolhemos, e eu particularmente gosto muito de usar essa expressão educador e educadora parental? Por causa disso. A gente não quer ficar numa posição, pelo menos eu, tá? Não sei outras pessoas, de especialista, de sabe tudo, eu às vezes até me apresentam dessa forma e eu preciso brigar, porque eu não me considero uma especialista. Eu tenho alguns assuntos, modéstia à parte, que eu estudei muito. Então, alguns assuntos que eu venho me debruçando, estudando, não só a parte teórica, mas a parte prática. Então, eu posso dizer que eu sou uma apaixonada por alguns assuntos, uma estudiosa, uma entusiasta de alguns assuntos, uma eterna, né, pessoa, uma believer, né? Uma pessoa que acredita na transformação do mundo através da educação. Por isso que eu acredito tanto no papel dos educadores, de atuar com pessoas que querem aprender, que querem transformar-se e transformar relações e transformar o mundo. Então, com essa visão, né, de que educador parental o que ele faz basicamente é educar, eu vou trazer outros sinônimos do que o educador parental faz também, e depois eu vou me aprofundar em como ele faz isso. Ó, você nem estava esperando isso hoje, hein? Se você só queria a parte do que ele faz, daqui a pouquinho você já está liberado. Agora, você quer saber um pouco mais do como o educador parental faz isso, eu já vou responder hoje também. Então vamos lá, além de educar, né? Então como que esse educador parental educa? E aliás, deixa eu já deixar bem claro quem que ele educa. Pais e mães. Para quem desconhece a palavra parental, é um adjetivo relativo a pais. Então, um educador parental não educa criança, não educa adolescente, não educa qualquer pessoa. O educador parental educa pais e mães, tá? Ou cuidadores de crianças pequenas, né? Crianças, adolescentes, enfim, de crianças, adolescentes também. Quando eu falo cuidadores, é responsáveis, essa pessoa que tem a figura parental. Não é professor, não são professores, são talvez padrastos, madrastas, avós, irmãos mais velhos, pessoas, pais e mães que adotaram essa criança, logicamente, né? Mas enfim, tá? Educadores parentais educam pais e mães. Além de educar, como, né, que eles educam? Acolhendo. Então esse é o primeiro passo, é a conexão que o educador parental precisa estabelecer com esse pai, com essa mãe. Se não houver essa conexão, esse vínculo, essa ligação, se esse educador ou educadora parental não souber acolher, ouvir, compreender, demonstrar empatia, respeito, compreensão, não vai rolar. Tá? Então, nada mais vai acontecer. Então, essas são algumas das coisas que o educador parental profissional pode aprender a fazer. Poxa, Beth, mas eu não sei se eu sei ouvir muito bem. Você pode aprender a desenvolver as suas habilidades de escuta. Poxa, eu não sei se eu sei demonstrar a minha empatia muito bem. Você pode aprender a desenvolver as suas habilidades de empatia e assim por diante. Além disso,
Muita gente resume dizendo que o educador parental orienta pais e mães. É verdade. Para você orientar, apoiar, ajudar, atender pais e mães, você precisa ter conteúdos para compartilhar. Você, né, não vai ser sendo uma pessoa profissional, lógico. Então você vai ter algum conteúdo, alguns conteúdos que você se debruçou mais, que você tem segurança, calma, tranquilidade, sabedoria, como até didática, para poder transmitir aquele conteúdo. E aí você tá pronto para atuar como educador parental profissional. Tem algumas coisas, né? Eu estava falando aqui de como que o que interfere, né? O que o educador parental faz, acho que já ficou claro. Agora, como que ele faz isso? Como que ele atende? Como que ele orienta? Como que ele educa? Como que ele acolhe? Vai depender, porque aliás, essa é uma liberdade, né? É um grande benefício, acho que é um grande diferencial dessa profissão. Você vai escolher, gente, de acordo com a sua trajetória de vida pessoal e profissional, de acordo com a sua história, com a sua profissão, com a sua formação, com seus estudos, com seus interesses atuais até, né? Não necessariamente do passado, mas seus interesses futuros. Você vai escolher várias coisas. Você vai escolher o assunto, você vai escolher o público, você vai escolher o formato, o local. Então eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso ainda hoje, tá? Então, por exemplo, essa questão da formação, da trajetória pessoal ou profissional que eu estava trazendo. Eu vou mencionar alguns exemplos reais dessas milhares de pessoas que eu já certifiquei em educação parental. Muitos eram ou são, né, diretores de escola, coordenadores, orientadores educacionais, professores, psicólogos que atuam em instituições escolares. Portanto, são pessoas que vão poder atuar, se quiserem, dentro desse próprio local de trabalho, nessa escola onde eles atuam, onde eles, né, exercem essa função que eu mencionei. Então, podem ser os pais da escola, pode ser no formato, por exemplo, de uma palestra para pais da escola de um determinado ano, segmento, pode ser um curso organizado para pais daquela escola, pode ser um workshop, uma oficina, pode ser um atendimento, aliás, isso é o mais comum, viu? Tá sim, a grande maioria dos diretores, coordenadores, orientadores, psicólogos e até pais que eu conheço já passaram por inúmeras situações de ter que sentar no seu escritório, né, na sua sala de aula, às vezes até, e orientar pais e mães. E como orientar, né? Então aí você precisa realmente de um curso profissional, se preparar, se tornar um educador ou educadora parental para poder saber dar essa orientação, saber educar, ensinar, compartilhar conhecimentos que você sabe que podem ser úteis para o seu pai, para esse pai, para essa mãe que você está atendendo. Então vejam que uma palestra pode ter, né, centenas de pessoas. Um workshop ou um curso pode ter algumas dezenas de pessoas, algumas pessoas. E o atendimento também pode acontecer no formato individual. Isso sem mencionar a possibilidade do formato online, né, gente? Ainda que também embarca tudo isso. Palestras online, cursos online, atendimento online. Bom, eu vou mencionar outro grupo grande de pessoas que fazem cursos comigo, que querem tornar-se educadores parentais profissionais, que são as pessoas da área da saúde. Então, muitos psicólogos, pediatras, psicopedagogos, TOs, assistentes sociais, enfermeiras, doulas, nutris, físios. Gente, a lista é tão grande que eu fico até com medo de esquecer de alguém. Então, vocês, né, essas pessoas já atuam nos seus consultórios, às vezes com crianças e adolescentes, ou às vezes com pais, com adultos mesmo. E aí, nos seus consultórios, tem a necessidade ou a possibilidade de compartilhar algum conhecimento. Então, por exemplo, quando num consultório de pediatra,
os pais chegam desesperados porque não sabem lidar com determinado comportamento desafiador do filho ou da filha. E aí o pediatra ou a pediatra orienta como fazer isso, né? Porque teve essa formação não lá no curso de pediatria de medicina, mas num bom curso de educação parental, né? De formação. Bom, existem também outras pessoas que vêm de áreas completamente diversas. Vai até muito engraçado esse final de semana. Eu estava dando um curso presencial e nem era um grupo grande, era um grupo relativamente pequeno, bem pequeno até. E olha que interessante o que aconteceu. Tinham pessoas de vários estados, tinham pessoas de várias profissões, as mais diversas, e idades, contextos, interesses, né? Algumas mães, outras não, enfim, de tudo. E é muito gostoso como todos se identificam quando escolhem o mesmo curso por algumas coisas em comum, como, por exemplo, ter essa profissão com propósito, ter essa profissão que você sabe que você vai ajudar aquela família, porque você não está ajudando só aquele pai e aquela mãe. Aquele pai e aquela mãe vai ter uma postura muito mais assertiva, muito mais eficaz com os filhos, e isso transforma relacionamentos familiares, isso transforma famílias, portanto, comunidades, sociedades. Então, é muito potente, é muito forte o impacto do nosso trabalho de educadores parentais profissionais. Quero continuar exemplificando que existem pais e mães que, independentemente da carreira que atuam, às vezes até querem fazer uma transição de carreira e ter um novo trabalho e aí sim se dedicar à educação parental de forma integral, e outros que preferem até manter as suas funções, né? E além disso também atuarem de alguma forma como educadores parentais. Como? Depende do seu contexto. Você é uma pessoa que frequenta no seu condomínio, no seu clube, na sua igreja, na sua academia, né, no seu bairro, na sua cidade, que é uma cidade pequena, sei lá, né, gente? Aí cada um vai identificar nesses lugares. Vocês estão vendo que eu já mencionei vários formatos. Vou continuar mencionando outros e já mencionei diferentes contextos, né? Onde que dependem da formação, da trajetória, tanto pessoal quanto profissional, que essas pessoas estão inseridas, tá? Então, dependendo do seu contexto, da sua fase, da sua função, você pode escolher fazer atendimentos individuais. Não, olha, isso cabe mais. Eu vou na casa da pessoa, a pessoa vem na minha casa, ou a gente combina num lugar, num café, né, numa livraria. Então, você pode ser que você tenha um público bem específico e que talvez você queira atuar com aquele público bem específico. Mas eu vou falar mais de público daqui a pouco, porque agora eu quero tocar na liberdade maravilhosa dessa profissão, que é o assunto, o conteúdo desses cursos, desses workshops, desses atendimentos. Porque você não vai ficar lá, você não é terapeuta. A pessoa que faz cursos, né, o educador ou educadora parental certificada, uma pessoa que faz um curso profissional, não se torna um terapeuta. Para você se tornar um terapeuta, um psicólogo, você tem que fazer anos de faculdade, período integral, fazer estágio, é outro processo. Nós não estamos falando dessa profissão. Nós estamos falando de uma profissão em que você educa pais e mães sobre criação de filhos. Só que vejam, criação de filhos é um assunto tão amplo, olha que maravilhoso, que você pode escolher a fatia que você quer trabalhar, o pouquinho que você quer trabalhar. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha filhos bebês e você acabou de se debruçar, né, de se aprofundar em algum assunto do seu interesse. Talvez amamentação, parto, consultoria do sono, sei lá, enfim, pode ser qualquer coisa que você se interesse. Você pode, se for um assunto assim, né, específico, decidir a partir desse assunto qual vai ser o formato.
porque o seu público vai ser um público com uma faixa etária de filhos muito específica, né? Se você está falando sobre amamentação, se você está falando sobre desfraude, você está falando sobre birra, não, birra cá entre nós não, viu? Porque birra serve para todas as idades, hoje em dia até para os adultos, tá? Tem gente precisando aprender a lidar com a birra do adulto, porque tá difícil. Ó, quero dar outro exemplo de assunto. Assuntos amplos, como por exemplo a disciplina positiva, que eu adoro, que é um assunto que eu sou apaixonada. Não gosto quando falam que eu sou especialista, apesar de realmente já ter traduzido 7 livros sobre o assunto, entre outros materiais. Eu nem fico falando dos baralhos e outras coisas, mas são muitos anos mesmo, desde janeiro de 2008, né, que eu estudo essa abordagem. Sou trainer em disciplina positiva. E por isso me sinto à vontade para dar palestras para pais e para profissionais, dar workshops, dar cursos, fazer atendimentos. Uma outra coisa, gente, um outro formato que eu não tinha mencionado antes, muito interessante, é o de grupo de estudo ou de roda de conversa. Então você combina um livro, por exemplo, se for um grupo de estudo, e vocês podem fazer até um clube de leitura. Então, olha, um educador ou educadora profissional escolhe aquele livro que já conhece, que já leu, que já estudou, que consegue relacionar com outras teorias, consegue trazer exemplos práticos, porque os pais e mães, tem pais e mães que adoram a teoria, né? Vocês sabem, são aqueles pais e mães engajados, estudiosos, né? Que talvez até pela própria profissão, esse público é um público que pode gostar dessa parte teórica, tal, de querer ler um livro, querer participar de uma roda de conversa de um grupo de estudo. Mas a verdade é que muitos pais, é o outro extremo, não querem a teoria, querem a prática, exclusivamente a prática. Na verdade, o que muitos pais buscam é aquela receita mágica. Ah, eu quero aquele jeito, uma solução. Beth, me ensina um truque, me ensina uma receita mágica, me ensina uma solução, alguma ferramenta, alguma estratégia que eu possa usar sempre que meu filho ou minha filha aprontarem alguma coisa. A péssima notícia, eu sempre dou essa notícia, que não existe isso. Não existe nada que funcione em todas as situações, com todos os filhos, né? Sempre. Então, tá? Agora, quanto mais estratégias eficazes, e eu gosto de acrescentar, não punitivas, não permissivas, ao contrário, respeitosas, empáticas, encorajadoras, além de eficazes, vamos lembrar de eficazes, você ensinar, você educador parental profissional, ensinar para pais e mães, mais repertório eles têm, mais a caixinha deles de ferramentas fica cheia de opções, e aí o parafuso, lá, como que é o nome daquela chave de fenda não está funcionando, o que precisa nessa situação? É um serrote? Não, o que precisa é um martelo? Então eu tenho aqui várias opções na minha caixa de ferramentas. Então esses pais que buscam essas ferramentas, esses truques, né, já precisam ser orientados por profissionais, educadores parentais profissionais, de que ferramentas assim, sem princípios, sem uma base teórica sólida, não funcionam. Por isso que tem tanta gente aí, até que já falou, tanta gente não, mas por isso que tem algumas pessoas que saem falando, disciplina positiva não funciona. É lógico, se você está usando só como ferramenta, como um truque, como um passe de mágica, não vai funcionar nada. Aliás, não é só isso, nada vai funcionar. Tem que entender o porquê se faz aquilo daquele jeito, o porquê existe essa recomendação, né? Então, voltando ainda para exemplos de assuntos, e quem gosta, ou quem tem filhos, talvez, adolescentes, ou é um profissional, né? Então, talvez não mais um pediatra, mas um ebiatra, né? Ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ou simplesmente uma professora, um professor que trabalha há muitos anos com adolescentes, o coordenador, orientador, diretor de escola, que quer se aprofundar. Porque existem casos muito graves hoje acontecendo na adolescência. Vocês sabem sobre suicídio, autolesão, enfim, todo esse recolhimento, essa dificuldade de habilidades sociais e de comunicação que nós estamos presenciando na sociedade como um todo e que ficou escancarado em alguns contextos, né? E por causa disso, é muito importante que você, educador ou educadora parental profissional, veja bem
qual é o seu perfil, para você saber qual formato escolher, qual público escolher, qual assunto escolher. Então, não existe uma ordem única, mas você se conhecendo, você consegue identificar, poxa, eu vou me dar bem numa palestra, dando palestra, em cima de um palco, porque eu preciso de características específicas para fazer isso. Não, eu vou me dar melhor fazendo oficinas, sendo uma facilitadora ou um facilitador de oficinas, de workshops. Agora, veja, esse formato é um formato de vivências, de práticas, de dinâmicas de grupo, que fazem as pessoas fazerem dramatizações, construírem coisas, discutirem, tem debate, tem conversa, tem diálogo, tem perguntas. Então, não é também tão simples. Cada formato requer competências específicas. E você, profissional, pode ou não, dependendo da sua vontade e do curso que você fizer, né, se preparar para os diferentes formatos. Então, existem cursos, eu vou até novamente dar o exemplo da disciplina positiva. Os cursos de disciplina positiva que formam educadores parentais, formam profissionais para conduzir workshops e oficinas, porque são vivências, e tanto faz no formato online quanto no formato presencial, mas são vivências, são dinâmicas. Tem pessoas que não querem, eu quero fazer, Beth, um atendimento individual, eu tenho tantas amigas, eu conheço tantas, né, a minha profissão, eu conheço tantas outras mães, tantos outros pais, casais de amigos lá do clube, da igreja, da academia, da vizinhança, do sei lá o quê, né, do meu consultório, do meu escritório, do meu espaço onde eu atuo, eu trabalho, que eu prefiro escrever um livro. Olha só, outro formato. Eu prefiro escrever um e-book, eu prefiro escrever ou não escrever nada, eu prefiro criar um produto, inventar um outro produto que eu nem sei mencionar qual é, porque quem sabe está esperando para ser inventado por você. Veja, outra vez, o céu é o limite, há muita liberdade. Eu mencionei alguns temas, né, como coisas relacionadas à primeiríssima infância, aos bebês, o desfraude, a amamentação, essa fase. Mencionei aqui um pouquinho também da fase dos adolescentes, mas, gente, pode ser alguma coisa específica. Eu quero falar com pais sobre hábitos de estudo, sobre como fazer acordos, sobre vício em telas, sobre sexualidade. Percebem que os assuntos também, a lista é gigante. E aí, Beth, eu tenho que fazer um curso específico sobre esse assunto? Talvez, mas não necessariamente. O que eu recomendo mesmo, os passos que eu recomendo, até depois posso fazer um outro dia, se vocês quiserem uma live específica sobre isso, mas eu já vou dar alguns passos aqui para você que está querendo se tornar educador ou educadora parental, ou você que é pai ou mãe está querendo conhecer, né, ter a ajuda de um educador ou educadora parental, ou você que já é profissional, já fez curso comigo, está aqui me visitando, passeando, né? Veja se você faça um checklist, vê se você tem feito, já fez essas coisas que eu vou mencionar. Primeira coisa, preparar-se profissionalmente. Porque não basta chegar e falar, eu resolvi ser educadora parental. Pronto, você. Vou fazer um cartão, vou bolar um site. Não, gente, não, né? É uma questão até de comprometimento, de responsabilidade, até de ética. Nós estamos falando aqui de integridade, ética, honestidade, respeito com o público, com as pessoas. Então, primeiro passo é escolher uma boa formação, escolher um bom curso, um curso que te prepare, que faça você, te ajude nesse processo de reflexão. Eu ia falar que faça você autorrefletir, né? Fazer esse processo de autorreflexão, autoavaliação, de eu estou pronto ou pronta. Quais são os meus pontos que eu já tenho? Aliás, quais são os pontos necessários? Quais são as competências essenciais de um educador ou educadora parental? Eu tenho, eu não tenho, essas eu preciso melhorar, essas eu não tenho nada, não sei nada, mas elas são realmente necessárias para esse formato, para esse assunto, para esse público? Talvez não sejam.
Então, por isso a importância de um bom curso, porque um bom curso vai te pegar na mão, sabe? Independente se você está lá no nível básico ou se você já fez alguma formação, se você já tem alguma certificação, já tem algum conhecimento, algum assunto que você gosta muito, já tem o seu público, já até sabe o formato que você se identifica mais, mas você está precisando de algo a mais. Às vezes, talvez você não saiba divulgar o seu evento, tá? Então, isso também, bons cursos vão te ensinar, né? Como eu tive o cuidado de, no curso, na formação integral em educação parental e na pós-graduação integral em educação parental, de incluir um módulo inteiro sobre marketing digital, voltado para a educação parental. Então, isso é muito importante, porque eu sei a necessidade, né, do mercado. Vejam, então, o primeiro passo é essa preparação. Outro passo do educador e educadora parental é a conexão com os pais, sabe? Essa conexão na qual você vai conseguir fazer tudo aquilo que, né, respondendo, voltando para a pergunta inicial, o que faz o educador parental? Para você poder educar, antes você precisa acolher, ouvir, compreender, demonstrar empatia, conectar-se. Aí sim você vai poder educar, orientar, ajudar, compartilhar conteúdos, compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências. Aí vem aquela velha pergunta, mas Beth, eu nem sou mãe, como é que eu vou compartilhar experiências? Que exemplos que eu vou trazer se eu não tenho exemplos aqui de casa? Ué, e os livros estão aqui para quê? As histórias, os exemplos das outras pessoas. A gente não precisa sempre inventar a roda. A gente pode aprender, né? Comprar a roda já pronta e aprender a dirigir usando aquela roda pronta, sabe? Então, dá para dar exemplos, orientar, educar, transmitir conhecimentos, compartilhar conteúdos, mesmo se você não passou por aquela experiência. Senão, quer dizer que as pessoas que orientam, por exemplo, pais e mães de crianças atípicas têm que ter crianças atípicas? Não necessariamente, né? Então, é isso. Você descobrir que assuntos te atraem. Porque olha que outra coisa maravilhosa. Você vai poder, se é um assunto que você gosta, você vai poder se debruçar com a profundidade que você quiser. Ah, eu quero estudar mais, quero fazer mais cursos, quero ler mais livros, quero até conduzir uma pesquisa, quero ir fundo nesse assunto. Faça isso, torne-se uma referência desse assunto. Se você torne-se um nome, né, tenha, enfim, deixe claro para as pessoas quais são as suas paixões, quais são os assuntos que você se debruça, que você estuda há mais tempo. É muito importante para os pais e mães que procuram os educadores parentais que se identifiquem com a linha teórica, com os princípios que aquele profissional embasa a sua prática. Porque você não vai querer fazer curso com uma pessoa que tem uma visão de mundo muito diferente da sua. Vou dar um exemplo. Quando pais e mães que são a favor das palmadas, do castigo físico, que são a favor, enfim, desse tipo de... só para pegar um exemplo, me procuram, eu entendo que eles sabem que eu não sou a favor disso, como também não sou a favor da permissividade, então eu sou a favor de uma abordagem não punitiva e não permissiva. Não é para ceder e deixar as crianças fazerem o que elas quiserem, não. Nós somos autoridade, sim. Nosso papel é um papel autoritativo, é um estilo parental autoritativo, gentil e firme ao mesmo tempo, respeitoso, democrático, que sabe como dizer não. Pois é. Dizer não com dignidade, com respeito, com gentileza. E é isso que eu gosto de compartilhar com os pais e mães que me procuram. Então, quando a gente, nós, educadores parentais, escolhemos um assunto, a gente precisa avisar, né, os pais e as mães que é disso que nós vamos tratar, que é desse lugar, dessa visão de mundo, desses princípios.
Mas, gente, não tá difícil, viu? Porque em qualquer lugar do mundo, todos os pais e mães querem o melhor para os seus filhos. Todos os pais e mães querem que os seus filhos sejam felizes, sejam pessoas conscientes, pessoas do bem, que pensem nos outros não só em si mesmos, mas que também sejam pessoas responsáveis, comprometidas, bem-sucedidas, e a lista é grande, saudáveis e tal. Em qualquer lugar do mundo, todos nós queremos isso. É lógico que existem métodos de disciplinar, maneiras de disciplinar os filhos, de educar os filhos, porque eu estou usando aqui a palavra disciplinar como sinônimo de educar, tá? Como que o tempo todo eu tô falando de educadores parentais. Aí tem gente que confunde esse nome, né, educadores parentais, com outros tipos de educadores. Gente, vamos lembrar que a palavra educação é muito ampla. Então tem os professores, que também são educadores. Tem os outros profissionais que acabam ensinando uma coisa ou outra, que também são educadores. Tem até profissionais voluntários que trabalham em ONGs, por exemplo, que são educadores sociais. Mas aí a gente está falando de outra coisa. Eu estou aqui focando nos educadores parentais. São as pessoas que educam, orientam, acolhem, ouvem, ajudam, compartilham com pais e mães, tá? Ou figuras parentais, dessa mesma responsabilidade. Pessoas responsáveis por crianças ou adolescentes. Bom, eu acho que já falei bastante sobre diferentes formatos, sobre o quanto a sua formação, a sua trajetória profissional ou pessoal pode te ajudar, né, a definir o que exatamente você vai fazer enquanto educador e educadora parental, porque a resposta para a pergunta, afinal, Beth, o que faz um educador parental profissional? De verdade, depende. Está nas suas mãos. Você vai escolher. Eu só sei que você vai educar pais e mães. Você vai ajudar pais e mães. Você vai proporcionar conhecimento, compartilhar conteúdos com pais e mães. Agora, como você vai fazer isso? Que assuntos que você vai compartilhar? Quem é o seu público? Qual é o formato? Quais são os locais? Eu não tenho a menor ideia. Isso você vai decidir. Não é maravilhoso? Às vezes, eu vou dar um exemplo real, que vai estar acontecendo agora aqui. Um casal me procurou, me conheceu numa escola que eu estava dando uma palestra, depois me procurou por mensagem, perguntando se eu fazia atendimento individual, e eu faço. E esse casal, então, comentou qual era a dificuldade deles, né, com o filho em questão. E nós já agendamos um encontro, que não aconteceu ainda, vai acontecer amanhã, aliás. E por que eu estou contando isso? Porque isso acontece toda hora. E pode acontecer com você, educador ou educadora parental. Eu, particularmente, me sinto muito confortável para dar palestras, para fazer workshops, para dar mini cursos ou cursos, para fazer atendimento individual, para escrever sobre o assunto, para escrever não só material publicado, como estou em 10 livros, ou como coautora, ou como prefacista, mas também escrever artigos, escrever posts, né? Então a gente tem muitas formas que nós, educadores parentais profissionais, podemos ajudar pais e mães. Algumas remuneradas, profissionalmente mesmo, algumas não. Tem gente que, como agora, eu estou compartilhando nessa live, um conteúdo que pode ser muito útil para que, se você é pai ou mãe e nem sabia da existência desse profissional, dessa profissional, eu só recomendo que você procure bem, né, que veja bem que formação teve essa pessoa, que curso essa pessoa fez, ou cursos essa pessoa fez, né, qual é a experiência, qual é a base teórica e realmente se o formato te interessa. Se você já é profissional, educador ou educadora parental, ou quer tornar-se convido às mesmas reflexões. Então, além de você depois, mais para frente, poder definir que tipo de público, né, que estilo, que tipo mesmo de contexto você quer atuar. Se esse conteúdo, né, essa formação profissional do educador parental vai complementar a sua atuação profissional hoje, ou
você vai substituir, né? Vai ser uma transição de carreira, ou vai ser uma nova carreira mesmo, nem é uma, vai ver que tá começando aí, são os primeiros passos. Você quer compartilhar conteúdos, você quer ajudar pais e mães, fique ligada, porque olha, em breve eu vou trazer novidades para vocês, tá bom? Bom, meus queridos, já vou me despedindo. Espero que vocês tenham aproveitado né, essa minha fala de hoje. Eu brinco que algumas lives estão mais para aula do que para live, né? Coisa de professora, que prepara uma aula expositiva. Mas são algumas reflexões sobre perguntas recorrentes. Então, muitas pessoas me perguntam, afinal, Beth, o que é um educador parental? Afinal, Beth, o que faz um educador parental? Então, por isso que eu quis hoje trazer esse resumo aqui. Falei um pouquinho também de formatos, de perfis, de contextos, de públicos, de assuntos. Espero ter sido útil para vocês hoje. Fiquem bem, mandem suas perguntas. Está interessado em saber mais? Quer saber sobre a minha pós? Quer saber sobre os cursos que eu dou? A pós? Não sabe que eu tenho uma pós? Pós-graduação integral em educação parental. Essa pós-graduação integral em educação parental é uma pós 100% online. Eu posso falar mais sobre ela se vocês quiserem em breve. Mandem as suas perguntas. Quer saber mais sobre a pós? Escreve aí pós. Quer saber mais sobre o programa Formação Integral em Educação Parental? Escreve. Quer saber mais sobre os cursos de certificação em disciplina positiva? Escreve. Vai lá no post, vai lá no meu feed e pega esse post que tem aqui sobre anunciando que ia ter essa live, falando sobre educação parental, o papel, né, do educador ou da educadora parental, e faz lá a sua pergunta, o seu comentário, o seu relato, e me dá um feedback, que eu vou querer saber o que vocês acharam. O pessoal que está gentilmente aqui agradecendo, obrigada pela partilha, a gratidão também que o pessoal está aqui escrevendo, eu que agradeço o interesse e a presença de vocês. Boa noite a todos. Cuidem-se, viu, gente? Que essas mudanças bruscas aí são ruins para a saúde. A gente precisa se cuidar muito bem. Beijos, fiquem bem.